Saudações a quem acompanha o nosso mergulho de hoje. A premissa do documento que a gente tem na mesa começa parecendo ficção científica, mas, os números por trás dela são tão lógicos e implacáveis que chegam a ser assustadores. E se o sucesso absoluto da inteligência artificial for exatamente o que vai quebrar a economia global? É o tipo de análise que obriga qualquer um a repensar as fundações mais básicas do nosso sistema financeiro. E para situar todo mundo que está ouvindo, hoje é dia 24 de fevereiro de 2026. O material central da nossa discussão de hoje foi publicado há exatos 2 dias, em 22 de fevereiro. Exato, Monique. E estamos iniciando mais uma edição do Macroeconomia, que é o programa onde a economia encontra o futuro. O título da nossa análise hoje é, olha só, Apocalipse IA em 2028. Hoje vamos viajar até junho de 2028 para entender como a abundância de inteligência pode causar uma crise sem precedentes. E antes de entrarmos nos detalhes mais técnicos, Jonas, é fundamental reconhecer o engajamento de quem busca entender as engrenagens por trás das manchetes. Essa audiência focada em análises profundas que viabiliza discussões com esse nível de complexidade. Com certeza. E é pertinente lembrar que este episódio é um oferecimento do canal Macroeconomia, que traz uma compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Então já sabe, a inscrição no canal, a ativação das notificações e o compartilhamento deste episódio com aquele amigo que acha que a IA é só um gerador de textos divertidos são atitudes essenciais. Pois é, Monique. E indo direto a ponto estrutural, que documento é esse que a gente vai dissecar hoje? O documento é um relatório da Citrin Research, escrito por Citrin e Alap Shah. E, Jonas, é crucial estabelecer logo de cara que isso não é uma previsão oficial de mercado. Sim, um aviso importante. Exato. Os autores classificam o texto como um exercício de pensamento focado num cenário de risco extremo, o famoso tail risk. A estrutura narrativa é super peculiar, porque eles escrevem como se estivessem no dia 30 de junho de 2028. Olhando para o passado, né? Isso, olhando para o passado recente e dissecando a anatomia de um colapso econômico que, na visão deles, já aconteceu. Sabe, Monique, o que me chama a atenção imediatamente é a ilusão de ótica que eles descrevem para o final de 2026. O relatório pinta um quadro onde a Bolsa de Valores parecia estar quebrando recorde atrás de recorde, o índice S&P 500 quase batendo os 8 mil pontos, a Nasdaq rompendo a barreira dos 30 mil, lucros corporativos nas alturas. Uma euforia total. A automação começou a gerar demissões, sim, mas as empresas ficaram incrivelmente eficientes. Tudo parecia perfeito no balanço das empresas, até que eles introduzem um conceito que eu achei fascinante, que é o PIB fantasma, ou Ghost GDP. Nossa, o conceito de PIB fantasma é a chave para entender a ruptura toda, Jonas. A lógica tradicional diz que alta produtividade gera riqueza para a sociedade como um todo. E, de fato, nesse cenário deles, a produtividade dispara para níveis não vistos desde a década de 50. Agentes autônomos trabalhando sem parar. Exatamente. Agentes de software produzem incessantemente, não dormem, não entram em greve. O produto interno bruto nominal cresce de forma deslumbrante no papel. Mas a falha estrutural é que esse dinheiro não circula na economia real. E a gente precisa detalhar essa ausência de circulação, Monique, porque a analogia é muito visual. Pensa num cluster gigantesco de servidores, tipo milhares de placas de vídeo empilhadas num galpão refrigerado lá na Dakota do Norte. Essa instalação está gerando, sozinha, a mesma produção intelectual que 10 mil trabalhadores de colarinho branco gerariam no escritório em Manhattan. E gerando um lucro absurdo. Um lucro espetacular para a empresa dona do software. Mas a máquina na Dakota do Norte não desce para comprar um café na padaria da esquina, ela não aluga um apartamento, não janta fora, não compra roupas novas. E é aí que o castelo de cartas começa a balançar. Jonas, a economia ocidental depende do consumo humano. Cerca de 70% do PIB dos Estados Unidos, por exemplo, é impulsionado pelo consumo das famílias. 70% é muita coisa. É a base de tudo. A riqueza gerada por aquele galpão de servidores que você mencionou fica retida no topo, nas mãos dos proprietários da infraestrutura. A velocidade do dinheiro simplesmente despenca. O capital deixa de trocar de mãos nas ruas
e passa a ficar estagnado em programas de recompra de ações. O que nos leva à primeira grande fratura estrutural desse cenário de 2028, que é o fim do atrito e a morte dos intermediários. E o colapso começa justamente no mundo do software corporativo. Sim, o relatório detalha que a partir de 2026, ferramentas de programação por IA permitem que as empresas recriem softwares caros em questão de semanas. Imagina um diretor de tecnologia que precisa renovar uma licença de software de $500.000. Ele simplesmente vira para a equipe interna e diz para clonar a ferramenta usando IA. Isso destrói o poder de precificação da indústria de SaaS, de software como serviço. E o relatório traz aquele estudo de caso hipotético da ServiceNow, que é bizarro de tão lógico. O caso da ServiceNow é o ciclo vicioso perfeito, Jonas. A empresa começa a ver o crescimento desacelerar porque os próprios clientes estão demitindo humanos. Menos humanos trabalhando nos clientes significa menos licenças da ServiceNow sendo pagas. E aí eles entram em pânico para manter as margens. Exato. Para manter as margens exigidas por Wall Street, a ServiceNow se vê forçada a demitir uma parcela significativa da sua própria equipe. E a ironia, Monique, é o que eles fazem com o dinheiro dessa demissão. Eles pegam essa economia da folha de pagamento e investem agressivamente na mesma infraestrutura de IA que está causando o problema. É uma corrida armamentista, onde demitir financia tecnologia para demitir ainda mais. E o choque não fica só no Vale do Silício, Jonas. A disrupção atinge o consumidor final quando a inteligência artificial assume o papel de compradora. Agentes de IA fazendo compras pelos consumidores acabam com a lealdade às marcas. O exemplo dos aplicativos de entrega me pegou muito, tipo DoorDash ou Uber Eats. Imagina que um programador cria um app concorrente com custo quase zero. Quando alguém quer pedir uma pizza, o agente de IA no celular não clica no app mais famoso por hábito. Ele varre a internet inteira. Isso, varre a internet em milissegundos e escolhe a rota mais barata e rápida. O lucro que existia porque a gente tem preguiça de pesquisar simplesmente evapora. E, Jonas, o relatório leva essa discussão para o mercado financeiro de um jeito assustador. Agentes de IA começam a usar stablecoins para driblar o sistema tradicional. Uma rede de máquinas percebe que as taxas de 2 a 3% cobradas pelos cartões de crédito são ineficientes. Ah, as máquinas odeiam ineficiência. Exatamente. Então, os agentes passam a liquidar pagamentos com criptomoedas atreladas ao dólar, pagando frações de centavo. Isso causa quedas brutais nas ações de gigantes como Mastercard, Visa e American Express. A infraestrutura de décadas é vista pela máquina como um mero obstáculo. E essa busca por eficiência nos leva para a fase mais crítica da projeção da Citrini, que eles chamam de espiral de deslocamento da inteligência. É aqui que o argumento clássico da economia vai para o ralo. Qual argumento? Aquele de que a tecnologia destrói empregos, mas cria novos. A gente sempre ouviu isso. Aconteceu com os caixas eletrônicos, né? Eles baratearam as operações, os bancos abriram mais agências e acabaram contratando mais gerentes. Só que a diferença agora, segundo o documento, é brutal. Porque o gargalo cognitivo deixou de existir. Perfeito, Monique. A IA já é capaz de assumir as novas funções que seriam criadas. O exemplo da gerente de produto da Salesforce ilustra isso de uma forma muito dolorosa. Eles descrevem uma profissional que ganhava $180.000 por ano com estabilidade e que nas ondas de automação perde o emprego. E ela não consegue se recolocar no mesmo nível. Não consegue. O mercado está inundado de profissionais brilhantes na mesma situação. Ela acaba indo dirigir para o Uber, ganhando $45.000, o que comprime agressivamente os salários lá na base da pirâmide também. É um choque de oferta de mão de obra altamente qualificada, disputando o trabalho de base. E a matemática macroeconômica disso é catastrófica. Sabe por quê, Monique? Por causa do peso desses profissionais no consumo americano. Exatamente. Os 20% do topo da pirâmide salarial, esses trabalhadores de colarinho branco, representam 65% do consumo discricionário nos Estados Unidos. É o dinheiro da troca de carro, das viagens, dos restaurantes caros. Isso. Quando eles perdem renda, toda essa economia de consumo entra em colapso. O restaurante não vende, a companhia aérea voa vazia, e essa falta de dinheiro circulando derruba outro pilar gigante que a gente precisa analisar. O mercado de crédito privado. Exato.
Explica para quem está acompanhando a gente como isso afeta os fundos de investimento. Claro. O relatório introduz a falha nesse mercado focando nos fundos de private equity. Na última década, esses fundos compraram empresas de software se baseando numa métrica chamada ARR, que é a Receita Recorrente Anual. Aquela assinatura que a empresa paga todo mês sem questionar. Isso mesmo, Jonas. Era um dinheiro garantido. Mas com a IA, essa receita deixa de ser recorrente. Eles dão exemplo de um calote multibilionário hipotético da Zendesk em 2027, uma gigante do atendimento ao consumidor que perde os clientes porque as empresas passaram a usar a IA para resolver os problemas diretamente. E a dívida para comprar a Zendesk fica impagável. E o contágio disso é terrível, porque quem investiu nesses fundos foram as seguradoras de vida e os fundos de pensão. As poupanças das famílias americanas são atingidas em cheio. Caramba! E como se não bastasse o rumbo no crédito corporativo, a análise entra no mercado de hipotecas residenciais, que movimenta a bagatela de 13 trilhões de dólares. Só que a crise projetada para 2028 é muito diferente da de 2008. Completamente diferente. Em 2008, o problema eram os empréstimos subprime, dados para pessoas que já não tinham como pagar desde o primeiro dia. Uma fraude generalizada. Mas no cenário de 2028, o problema afeta a camada prime, pessoas com crédito excelente, o tal do FICO 780. Sim, o perfil impecável. Pensa naquele engenheiro de software morando numa casa de luxo em São Francisco ou Seattle. Ele ganhava super bem, deu uma entrada enorme na casa, os empréstimos eram bons no início, a matemática fechava. Mas o mundo mudou depois, Jonas. A renda dele simplesmente evapora e as execuções hipotecárias disparam. Não por irresponsabilidade, mas porque o fluxo de renda foi permanentemente desligado pela automação. E diante de um cenário onde o colarinho branco perde a renda, o consumo desaba e o crédito entra em colapso, a pressão cai toda no colo do governo. E aí a gente entra num paradoxo fiscal que a Citrinai Research detalha muito bem. É um paradoxo devastador, Jonas. O governo precisa dar mais auxílio social e seguro-desemprego exatamente no momento em que ele arrecada menos. E por que ele arrecada menos? Porque os impostos são desenhados para tributar a renda do trabalho humano e o consumo gerado por ele. A máquina não paga imposto de renda à pessoa física. Exato. E aí surgem propostas legislativas extremas. A análise menciona duas políticas governamentais hipotéticas, e aqui é crucial a gente relatar as visões de ambos os lados com total neutralidade. Com certeza. A primeira proposta que eles citam é o Transition Economy Act, que taxaria diretamente o poder computacional, basicamente o imposto sobre os servidores de IA. A segunda é o Shared AI Prosperity Act, que funcionaria como um fundo para distribuir os lucros da IA para a população. E o debate político em cima disso pega fogo. A direita argumenta que essas medidas são um tipo de marxismo que vai destruir a inovação americana, entregando a liderança tecnológica para países como a China. E, por outro lado, a esquerda alerta para o risco de um monopólio corporativo, argumentando que essas legislações de emergência costumam ser controladas pelos lobistas das próprias Big Techs, criando um tecnofeudalismo. Enquanto Washington discute, o tecido social se rompe nas ruas. O relatório cita protestos batizados de Occupy Silicon Valley. O alvo não é mais Wall Street. Não, são bloqueios físicos nas sedes do OpenAI e da Anthropic. A população percebendo que o ganho de produtividade foi privatizado por um grupo minúsculo que controla os servidores. Olha, Monique, para tentar resumir a tese central desse Apocalipse 2028, a gente volta para o básico da história econômica. Durante séculos, a inteligência humana foi o recurso mais escasso e valioso que a gente tinha. O prêmio da inteligência. Exatamente, o prêmio da inteligência. Nossos impostos, hipotecas, nossos empregos, tudo foi precificado em cima da escassez do cérebro humano. Agora, nesse cenário, a inteligência se tornou abundante através das máquinas. E toda a estrutura global está sofrendo um processo caótico para tentar se reprecificar. É uma transição brutal. E eu quero deixar um pensamento provocativo aqui, que o documento não responde diretamente, mas que fica ecoando. Se não podemos mais contar com nossas mentes como o ativo mais valioso da economia, que novos modelos de sociedade, nós humanos, seremos forçados a inventar para o nosso próprio sustento? É a grande questão para o nosso futuro, Jonas. E, antes de encerrarmos, é imprescindível fazer o nosso aviso legal. Lembrando sempre, pessoal,
Tudo que discutimos aqui é baseado num cenário hipotético traçado pela Citrine Research para o futuro. Um exercício de imaginação focado em risco. Exato. Não se trata de uma previsão oficial e, em hipótese alguma, este conteúdo deve ser interpretado como recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro. Recado dadíssimo, Monique, e agradeço a todos que mergulharam com a gente nessa análise tão profunda e complexa hoje. É sempre excelente destrinchar esses cenários com a nossa audiência. Convidamos todos para os próximos programas. Esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui e vocês fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau! Tchau!